Olá, Elite Oculta. O que venho lhes contar é o relato do meu primo que mora em Recife. Os nomes e locais foram trocados para nos mantermos seguros. Em dezembro de 2002, um rumor tomou conta de uma comunidade do bairro da Torre, no Recife. Os moradores da vila de Santa Luzia testemunharam. Segundo eles, estavam sendo aterrorizados por um monstro que surgia no local quando a lua cheia aparecia no céu. Passaram a chamar este monstro de lobisomem. Os que viram o bicho disseram que ele era peludo e tinha orelhas pontudas. Além disso, falava com uma voz cavernosa e se esponjava nas encruzilhadas do lugar. O monstrengo só atacava mulheres, mocinhas e, na maior parte dos casos, crianças. Chegou a tentar arrancar uma grade para invadir uma casa onde morava uma senhora muito conhecida entre os vizinhos. A residência de Dona Lila quase foi invadida. Na época, ela era cantineira da creche da comunidade. Ela contou que por volta da meia-noite, ela estava com 2 netos em casa. E quando o pequeno cachorro vira-lata da família começou a latir desesperadamente, o animalzinho denunciou a visita. O hóspede maldito era uma horripilante criatura peluda que parecia um homem, mas tinha cara de bicho. Ainda de acordo com Dona Lila, ele tinha dentes e unhas grandes e era coberto por pelos marrons. Ela conta que o lobisomem tentou arrombar a grade que protege o terraço da pequena casa, mas por sorte não conseguiu. Irritado, ele fugiu rosnando pela rua escura. E naquele momento, a criatura foi avistada por 2 dos filhos de Dona Lila, que estavam voltando do trabalho. Pistas dos ataques do lobisomem foram deixadas nas ruas sem calçamento da vila. Pegadas inexplicáveis que não poderiam ter sido feitas por um homem, e nem mesmo por um animal doméstico. O som característico do monstro também foi ouvido por alguns moradores. Segundo eles, o bicho falava com uma voz embolada. Os vizinhos chegaram a articular uma defesa contra a criatura, usando facas e foices. Alguns acreditavam que na sua forma humana, o lobisomem morava na própria vila de Santa Luzia. O medo dos moradores também foi motivado pelo cheiro de enxofre que o lobisomem exalava. Segundo as testemunhas que o encontraram, acreditavam na legítima manifestação do sobrenatural. O odor indicava a origem demoníaca da criatura. Mas apesar de todas as evidências registradas, os boatos sobre o lobisomem da vila de Santa Luzia sumiram tão rápido quanto apareceram. De repente, a comunidade se calou a respeito do assunto. Não há dúvidas de que o tal monstro, com a sua boca cheia de dentes pontiagudos e a sua face animalesca e sua pelagem escura, mora no inconsciente coletivo dos brasileiros. A crença na existência de homens que viram bicho é uma herança europeia que marcou profundamente o nosso imaginário. Talvez porque representasse o lado obscuro da própria alma humana. O lobisomem é a perfeita manifestação do lobo na pele de cordeiro. Caminha entre nós silenciosamente, fazendo o possível
para não deixar que saibamos da sua maldição. O que o diferencia de outros seres humanos é que o seu instinto animal vem à tona em determinadas situações, tornando-o uma fera sem controle. Procura satisfazer as suas necessidades e desejos sem se importar com as outras pessoas, já que essas não são mais os seus semelhantes. Revendo antigos e recentes relatos sobre as supostas investidas de lobisomens contra habitantes de Recife e cidades vizinhas, a gente nota como essas histórias são frequentes. Por exemplo, em agosto de 1978, uma dessas criaturas apavorou os moradores do bairro de Peixinhos, em Olinda. As testemunhas descreveram um ser peludo e feroz, com todas as características de um verdadeiro licântropo. As autoridades policiais se apressaram em dizer que não passava de um maníaco sexual disfarçado. O caso nunca foi esclarecido. Foi registrado em uma reportagem do Diário de Pernambuco. Uma figura estranha querendo imitar um lobisomem, que há vários dias vem inquietando as famílias residentes em Peixinhos, notadamente na localidade conhecida como Cabo Gato, formada há mais ou menos 60 anos. A polícia do distrito está mobilizada para pegar o bicho, e várias investidas já foram feitas, sem nenhum resultado positivo. A informação foi do agente José Alves, do 13º Distrito, que disse ter sido cientificado que o lobisomem só aparece quando vê mulheres, razão pelo qual os agentes estão se preparando para colocarem mulheres como isca, ou usarem disfarces com roupas femininas, a fim de atraírem a criatura misteriosa. 2 dias depois, o mesmo jornal relatou outra investida do lobisomem de Peixinhos. Terça-feira à noite, quando retornavam de uma sessão espírita em Águazinha, as domésticas Creuza e Maria da Conceição e Eunice Oliveira, ao passarem por Cabo Gato, ouviram um urro estrondoso saindo de um matagal. E em seguida apareceu uma figura horripilante. E essa criatura perseguiu as 3 mulheres por mais de 100 metros. E somente desapareceu quando elas gritaram e foram socorridas por vários rapazes que bebiam em uma barraca. Nas décadas seguintes, os lobisomens fizeram as suas aparições em cidades do interior do estado. Em agosto de 1994, o Jornal do Comércio trouxe uma reportagem sobre os ataques de um suposto monstro de presas grandes, que durante as noites de lua cheia devorava gados, carneiros e pequenos animais, em fazendas dos municípios de Gravatar. O rosnado do bicho chegou a ser ouvido por criadores da região. Os mais antigos acreditavam que se tratava mesmo de um lobisomem. Já outros preferiam uma explicação mais científica. Eles defendiam a tese de que um porco do mato ou javali estava provocando as baixas nos rebanhos. O caso virou o assunto preferido nas conversas dos moradores da cidade de Gravatar. Muitos preferiram adotar uma postura cética diante de tais rumores sobre a existência do monstro. Foi o caso
do negociante conhecido como José. Ele foi ouvido pelo repórter do Jornal do Comércio. Segundo ele, este negócio de lobisomem parecia mais história de corno do que de bicho que atacava de madrugada. Em 25 de maio de 2001, foi a vez do Diário de Pernambuco publicar uma reportagem sobre uma nova aparição do lobisomem. Os moradores do município de Canhotinho estavam todos apavorados. Tudo começou depois que um carneiro foi encontrado morto no bairro da Coab. O bicho tinha marcas estranhas no pescoço. Foi o suficiente para fazer surgir o falatório sobre uma ameaça peluda e sobrenatural. Urros começaram a serem ouvidos à noite. Um rapaz de 16 anos chegou a ser perseguido por um cachorro preto e enorme, e com grandes garras nos dedos. A apuração foi feita pelo repórter Jailson da Paz. Ele revelou um local macabro que parecia ser o esconderijo da criatura, o matadouro da cidade. É neste lugar sombrio e de pouca vegetação que muitos acreditam que ali é a toca do lobisomem. Voltando à região metropolitana de Recife, o mais recente boato sobre lobisomem em Pernambuco foi ouvido no bairro do Cajueiro Seco, município de Jaboatão dos Guararapes. Foi em novembro de 2008. Os uivos rompiam o silêncio depois da meia-noite. Aquilo era o alerta de que um ser monstruoso rondava pela vizinhança. Pessoas mais precavidas chegaram a colar nos postes da comunidade cartazes com a foto de um homem peludo com os seguintes dizeres: atenção moradores de Cajueiro Seco, foi confirmada a presença de um lobisomem nesta localidade. Sendo assim, não é confiável que fique na rua após as meia-noite. E caso avistem alguma coisa anormal, procurem as autoridades, porque pode ser perigoso, pois as pessoas foram atacadas mortalmente. Bem, é fato que essas supostas vítimas atacadas mortalmente nunca vieram a público para contar o que viveram. Mas não pensem que isso seja um indício de que os lobisomens estejam menos atuantes ou tenham se aposentado, ou mesmo esquecido a missão de apavorar os desavisados em noites de lua cheia. Nestas ocasiões, é melhor não se arriscar e evitar as encruzilhadas e os caminhos ermos para onde corre o bicho. Boa noite. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês, galera. A Lilith, galera, não tá deixando eu gravar aqui não. Por que, Lilith, você não tá deixando eu gravar? Ela mais cedo tava montando o cenário que ela derrubou o chroma aqui atrás aqui de mim. Ela tá uma menina muito má. Não tá, Lilith? Vou colocar uma coisinha aqui pra assustar ela, que ela fica apreensiva. Calma, Lilith. Vem cá, minha filha, vem. Não liga pros gatos, não. Olha ela procurando. Vai brincar, vai? Vamos começar o relato. A minha avó contava que na época dela havia coisas que, sinceramente, eu desconfiei por anos. Ela contava causos sobre lobisomens, mula sem cabeça, mapinguari e até boitatá. Mas isso para mim era só coisa de gente velha para assustar crianças e colocar medo nelas. Acontece que eu descobri da pior forma o quanto eu estava errado.
E apesar de crescer na roça convivendo com a minha avó e as suas histórias, quando eu fiz 18 anos, eu fui para a cidade para cursar o ensino médio. E por passar os 3 anos do ensino médio e logo em seguida engatar mais 4 anos na faculdade, eu acabei esquecendo como era toda aquela vivência, os costumes e ritmo de vida. Infelizmente, chegou o dia em que os dias da minha querida vozinha na terra se acabaram. Ela faleceu em virtude de problemas cardíacos. Morreu nova, com apenas 65 anos de idade, e deixou um enorme vazio. E por sermos de origem pobre, não tinha nada de testamento ou coisa assim. As suas posses foram meio que dívidas entre os filhos, e meio que de boca mesmo. A minha mãe havia ficado com a casa da minha avó, aonde eu cresci e me criei. E acho que umas 3 semanas após a missa do 7º dia de falecimento da minha avó, nós fomos morar em sua casa na roça, levando conosco o nosso cãozinho. E acho que umas 3 semanas após a missa de 7º dia do falecimento da minha avó, nós fomos morar em sua casa na roça, levando conosco o nosso cãozinho, móveis, e como dizia o meu pai, também já falecido, fomos de mala e cuia. E durante meses, nada de estranho acontecia na casa. Até que chegou o mês em que celebrávamos São Cristóvão. Para quem não sabe, é comum que os mais velhos que moram em interiores, como a minha avó, celebravam santos específicos em certos períodos do ano. E em maio se celebra Maria, em junho São João, e em julho se celebrava São Cristóvão. Acontece que não éramos bons com essas coisas de igreja, pois a minha avó fazia tudo neste sentido, e por conta disso aprendemos pouco sobre as cerimônias feitas. E por conta disso, como uma forma de respeito à memória da minha finada avó, decidimos não celebrar naquele ano. Comunicamos aos moradores locais que não celebraríamos São Cristóvão naquele ano, por não sabermos muito bem o que fazer. E grande parte do pessoal que morava lá perto equivocou com a nossa decisão. Mas um único morador chamado Apolônio se opôs, e quando falamos que não celebraríamos naquele ano, ele começou a dizer: "Olha, a velha celebrava por um motivo. Não era porque ela achava bonito, mas era porque precisava para afastar as coisas ruins. E quando chegamos nessas terras, coisas ruins ficavam correndo pelas matas aqui tentando afastar a gente. E foi com muita luta que afastamos essas coisas. E se vocês não continuarem, as coisas vão voltar e cobrarem o preço de terem ficado tanto tempo longe da terra deles." O seu Apolônio falava com muito medo no olhar. Aquele medo parecia me contagiar e me fazer tremer as pernas. Me lembro como hoje da minha avó me contando de quando ela veio para essas terras. Ela dizia que tinha caboclo do mato morando nas matas, e que de noite eles viravam um bicho para assustar as pessoas, expulsarem elas da terra. E mesmo debaixo dos avisos do seu Apolônio, a minha mãe ignorou seu aviso e saiu da casa do velho. Entrou em seu carro e voltou para casa. Bem, pode parecer rude, mas a casa do velho Apolônio era bem próximo da nossa casa, de modo que dava para ver a nossa casa do alpendre da casa dele, e vice-versa. Bem, eram quase meia-noite, quando ouvi um som de passo na casa. O som era como se alguém arrastasse aqueles chinelos de madeira pela sala. O quarto que eu dormia
fazia divisória com a sala. E ao invés da porta, havia uma cortina que usávamos como bloqueio. Eu vi um semblante como de uma mulher na sala, como se estivesse parada na porta do meu quarto, olhando na minha direção. Chamei diversas vezes por minha mãe, mas ela parecia não me ouvir. Então, eu fiquei ali, olhando aquela silhueta. E aos poucos, os meus olhos se acostumaram com a escuridão, e com muito custo eu enxerguei características familiares. Vi que se tratava da minha finada avó que estava ali. Acho que quando vi que se tratava dela, ela percebeu. Então, aquilo que agora eu sabia se tratar de um fantasma, me chamou com um sinal de mão para que eu fosse na sua direção. Me levantei devagar da cama, indo na direção daquele fantasma com o máximo de cuidado. O meu corpo estava numa espécie de transe hipnótico e meio lúcido por me lembrar de tudo. Ouvi um som como de um rosnado vindo de fora da casa. Era um som como o rosnado de um grande cachorro. Aquilo parecia farejar fora da casa. O cachorro que trouxemos da cidade estava deitado debaixo da mesa, com as patas sobre o focinho e as orelhas murchas. Senti que algo estava errado. Caminhei na direção dele, mas ele começou a latir para mim como se estivesse querendo me avisar de algo. E foi só o cãozinho latir que algo se jogou com força contra a porta da casa, acordando a minha mãe. As pancadas na porta eram tão fortes e pareciam querer derrubá-la. Eu caminhei novamente em direção à porta e a minha mãe gritava para eu atender a porta. E eu ia mesmo. Mas quando eu ia abrir a porta, eu senti um fedor terrível de enxofre e coisa estragada. O fantasma da minha avó pôs a mão sobre a minha mão, na maçaneta, me fazendo tirar a mão da porta. Ouvimos então 2 tiros vindo de fora. O estrondo dos disparos indicavam que eram próximos de casa, e seja lá o que fosse, estava ali perto. E os barulhos que fez só poderia ter acertado a coisa. Ouvi o seu Apolônio gritando e pedindo para abrir a porta. E neste momento eu não via mais o espírito da minha avó. E quando destranquei a porta, o seu Apolônio entrou correndo. Ele gritava que um lobisomem tinha tentado matá-lo. Perguntei a ele se não era um cachorro grande ou talvez uma raposa. Porém, ele insistia que era um lobisomem. Ele se virou para a estante da sala e apanhou um velho oratório de madeira da minha finada avó. Acendeu uma vela e de joelhos começou a rezar. Rezamos com ele naquela noite, enquanto ouvíamos passos e urros ao redor da casa. Era como se enquanto rezávamos, aquilo era afastado de nossa casa. E a cada reza, aquilo se afastava um pouco mais. Bem, ficamos ali até o amanhecer. E ao nascer do sol, saímos lá fora para poder ver se seja lá o que fosse aquilo havia ido embora de vez. Bem, as paredes lá fora estavam todas marcadas de arranhões e mordidas com marcas de sangue por toda a casa pelo lado de fora. Era como se os animais tivessem sido mortos ali, e os seus corpos tivessem sido esfregados na casa. Perguntei ao seu Apolônio como era o tal lobisomem, e ele me contou o seguinte:
estava na parte de fora da casa dormindo na minha rede. E mesmo aqui sendo tranquilo, eu desde pequeno, quando caçava cangaceiros, aprendi a dormir sempre com meu revólver ao lado. Bem, eu já estava quase pegando no sono, quando vi aquele bicho bater na porta de vocês. Era como se fosse um macaco grande com cara de cachorro. Não pensei duas vezes e dei logo 2 tiros nele. A criatura se estribuchou toda e rolou no chão gritando. E depois saiu correndo para a parte de trás da casa. E foi aí que eu entrei na casa de vocês. Naquele mesmo dia, começamos a novena de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes. Contei para todo mundo o que eu vi. E as pessoas me diziam que a minha avó queria me avisar do lobisomem e pedir para fazer a novena. E que se não fosse isso, eu só ia acordar quando aquele bicho já tivesse derrubado a porta. E provavelmente eu estaria morto agora. Bem, eu não sei se são espíritos, não sei se são demônios. E já teve gente me falando que isso é presságio de botija de ouro. Mesmo assim, isso só aconteceu daquela vez. E nós nunca mais deixamos de fazer a novena de São Cristóvão. Então, eu acho que nunca mais vamos saber do que se trata este mistério. Boa noite. Meu nome é Maria. Isso é o meu primeiro nome. Eu sempre tive medo de filmes de lobisomem quando mais jovem. Eu assisti um lobisomem americano em Londres e quase tive um ataque de pânico. Mais tarde, por volta do ano de 2000, eu vi outro filme, um lobisomem americano em Paris. Fiquei também muito assustada. Bom, o tempo passou e acabei deixando as lembranças desses filmes para trás. Também ouvi por boca de pessoas conhecidas a mim relatos de supostos aparecimentos de lobisomem. Eu morava em Osasco, por volta de 1986. Vou preservar o nome do bairro, pois pretendo preservar a minha integridade, pelo fato de que tenho muitos conhecidos no bairro onde morei, e não pretendo levar o nome de louca, que é o que falam com alguns que tenham por acaso dado de cara com o sobrenatural. Bom, eu trabalhava em uma empresa por nome de DHL. Na verdade, eu prestava serviço para essa empresa. Isso foi no ano de 2014. A minha filha, nesse período, era apenas uma adolescente, e hoje ela tem 23 anos. Certo dia ela me disse: "Mãe, eu acredito que qualquer dia desses a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não vê, vai ouvir com certeza." Então eu disse: "O que você quer dizer com isso?" E ela disse: "É que eu tive uma certa visão de que algo estava te olhando." Eu trabalhava à noite, entrava às 20 horas e saía às 4 da manhã. Ela me disse isso por volta das 16 horas, que era o horário em que eu levantava para adiantar algumas coisas antes de ir trabalhar. Bom, por fim, eu não dei muita atenção ao que ela me falou. Eu deixei para lá. Entrou a noite e eu fui trabalhar. Por volta de 4 da manhã, eu entreguei o meu expediente e saí para retornar à minha casa. Eu morava em um condomínio aberto, e próximo desse condomínio ficavam algumas áreas livres. E nesse horário saíam algumas pessoas que trabalhavam em outras empresas, que ficavam ao lado de onde eu trabalhava. Eu tinha uma amiga que saía nesse mesmo horário também, e de vez em quando eu ia embora junto com ela. Só que nesse dia ela não foi trabalhar, então eu resolvi seguir o meu trajeto sozinha. Da minha casa até a empresa dava mais ou menos uns 20 minutos a pé, e é o que eu sempre fazia. Bom, eu pegava uma estrada de terra, pois nessa época estradas ainda não tinham sido pavimentadas. Ao sair da estrada, entrei em uma área livre que dava acesso para a minha casa. Algum tempo se passou e eu já estava no condomínio.
Bom, na verdade, eu morava em uma chácara. E próximo da chácara, do lado direito, ficava um terreno. E esse terreno não tinha casa. Tinha apenas muito mato. Tinha até alguns criadores de cavalo. E os mesmos, de vez em quando, colocavam seus animais ali para pastarem. Esse terreno, na verdade, era particular, mas o dono dificilmente aparecia por lá. Este terreno tinha uma certa altura. Ele não era totalmente plano. A uns 500 metros, mais ou menos, da minha casa, eu avistei uns 4 cachorros. Eles sempre ficavam lá, deitados na rua. Nesse dia, eles estavam eufóricos, olhando para o terreno e latiam muito. Dava para ver que os seus pelos estavam levantados. Eu simplesmente parei, a uns 100 metros dali, e fiquei observando. Então pensei, bom, deve ser que eles estejam a latir para algum cavalo. Mas a questão que me chamou a atenção foi o pelo deles levantado. Tive uma sensação ruim. Fiz uma pequena oração e segui em frente. Abri o portão rápido e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Eu consegui clarear a fechadura da porta com o celular. Entrei dentro da casa o mais rápido possível. Eu tinha a impressão de que algo me seguiu, então fui rapidamente para o quarto da minha filha. Eu estava tão cansada e não tive coragem sequer de trocar a roupa. Eu simplesmente me deitei. Isso foi em questão de 3 minutos, acredito eu. Quando já estava deitada, eu percebi que algo passou pela minha janela. Devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo pisava com uma tamanha força no chão. E de repente soltou um urro tão forte e semelhante ao urro de um leão. Eu senti um medo tão terrível que o meu coração disparou. As minhas pernas ficaram moles. E eu simplesmente disse, meu Deus, o que é isso? Logo fechei os olhos e de repente consegui dormir. No outro dia, a minha filha me disse, e aí mãe, viu alguma coisa essa madrugada? E eu disse, não, mas eu vi um urro horrível e umas pisadas muito pesadas em volta da casa que passou pela frente da janela. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse, sério? Então eu respondi que sim. Eu perguntei o que era aquilo. Pelo amor de Deus, me fale o que é isso. E ela me disse que era um lobisomem. Eu olhei para ela e disse para ela parar de brincadeira, que isso não existe. E ela disse, existe sim. Eu já ouvi aqui antes. Uma certa noite, em que todos dormiam, eu senti que algo andava lá fora. Porém, as suas pisadas eram muito pesadas. Eu levantei e fui até a veneziana da janela. E pelas frestas eu vi uma besta. Ele era enorme, muito preto. Andava como que de 4. E quando eu menos esperava, ele voltou e ficou me olhando, com grandes olhos vermelhos. De repente, ele sai correndo de forma estranha. Então me veio à mente, será um lobisomem? Bom, eu não tinha dúvidas, aquilo realmente era um lobisomem. Depois que a minha filha me contou isso, eu simplesmente disse, por que você não me disse isso antes? Aquilo poderia ter me atacado. Eu não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava. E ela disse, o que eu não disse foi o que era, porque a senhora iria ficar com medo. No dia seguinte, eu pedi demissão do trabalho. Não tive mais coragem de trabalhar à noite. O tempo passou. Eu não comentei isso com ninguém. E uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada. Isso era por volta de 2 horas da madrugada. De repente, ela avistou ao longe uma aberração. E como ela estava um tanto longe, ela parou e ficou a olhar. O que seria aquilo? A besta estava na posição ereta, como que agarrada ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa para enfrentar os cachorros. E os cachorros estavam a latir e ao longe dava para ouvir os seus latidos. Ela então pensou, meu Deus, que diabos é aquilo? E quando ela se deu conta do que se tratava, ela tirou os chinelos e saiu correndo, como uma louca. E ao chegar em casa, ela estava totalmente sem fôlego.
e logo contou isso para toda a família. Contou o que tinha visto. Mas, como sempre, ninguém acreditou. Depois disso, alguns outros trabalhadores avistaram esse mesmo demônio próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma menina. Neste mesmo lugar onde morei em Osasco, São Paulo, no mesmo bairro, existe um lixão muito antigo, onde vai todo o lixão da região de Osasco, onde muitos conhecidos na época trabalhavam no mesmo. E ali havia uma senhora, talvez hoje ela tenha os seus 88 anos. A mesma é cristã, é conhecida da minha família. Ela trabalhava também no lixão. E naquele tempo, ela nos relatou que uma noite, quando todos trabalhavam, lá pelas 3 horas da madrugada, algo desceu em rumo ao lixão. Até porque o lixão ficava entre alguns morros que hoje não existe mais, pois já foram destruídos para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cachorros ao redor latindo desesperadamente. Tinha aproximadamente 50 cachorros, porque o que mais havia ali naquele lixão era cachorros naquela época. Então, quando aquilo se aproximou de um velho depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, aquilo ficou ereto, de uma forma assustadora, e urrando enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para bem longe. As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois ficaram com muito medo. Então eles resolveram retornarem para suas barracas. Até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. E no outro dia, alguns ficaram a perguntar o que seria aquilo. E com isso, alguns ficaram com medo de trabalhar à noite naquele lugar. Algumas pessoas resolveram ir ao local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E para surpresa de muitos, havia muito sangue ali. E este sangue estava por todos os lugares, provavelmente de algum dos cães, ou mesmo até daquele animal. Havia muito sangue em todo o local, o que intrigou muitos daqueles trabalhadores. Aquela senhora disse que não era a primeira vez que aquela coisa vinha rondando aquele lixão. Mas muitos ali nunca deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite em que aquilo se pôs ereto, todos então perceberam que não tinha nada a ver com cachorro ou algo do gênero. E foi aí que um senhor, um morador antigo do mesmo lixão, disse para alguns que aquilo que todos viram naquela noite se tratava de um lobisomem, pois o mesmo já tinham visto antes. E ele disse que aquele monstro não se aproximava de todos que trabalhavam ali à noite por conta da grande quantidade de cachorros que existiam por ali, e que muitos ficassem vigilantes, pois aquela coisa tinha a intenção de entrar ali mesmo no lixão, mas nunca conseguiu por conta dos cães, que não deixavam. Depois disso, muitos deixaram de trabalhar ali à noite com medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também muitos acreditaram, pois muitos ali já haviam visto aquela coisa se atracar com vários cães. Porém, até então ninguém sabia o que era aquilo. Bom, para resumir, não é e não foi o primeiro caso de avistamento de lobisomem em Osasco. Eu sou muçulmana e sou casado com um muçulmano, pois o mesmo não acredita. Hoje moro em Minas Gerais. Eu não duvido que o mal existe. Esse foi o meu relato. E este é o meu muito obrigado. O que vou narrar aqui para vocês é uma história real, que aconteceu comigo e com meus amigos. Talvez uma das mais assustadoras histórias sobre lobisomens que vocês terão escutado em toda a vida. Me chamo Rayane.
O ano era 1995. Eu estava acabando de entrar para a Polícia Militar de Minas Gerais. Já havia 6 meses que eu exercia a função de policial. Houve uma época que trabalhei sem folga durante 2 meses, de domingo a domingo, pois na cidade que eu morava, o número de policiais era muito pouco. Meu superior decidiu me dar uma semana de folga direto, para compensar aqueles 2 meses que trabalhei sem folga. Meu namorado se chamava Estevão. Ele me chamou para ir para o sítio do pai dele curtir com a galera. Esse sítio fica na cidade de Piatã, Bahia. Piatã é uma cidade do interior da Bahia, na região da Chapada Diamantina, próximo ao nascente do rio Machado e do rio de Contas. As temperaturas nessa cidade são baixíssimas e ficam por volta de 0 a 5 graus Celsius, no máximo. E não passa disso. Preparei minha bagagem e coloquei a minha arma junto com as minhas coisas, pois um policial sempre deve andar armado mesmo se estiver à paisana. Íamos ficar apenas 4 dias no sítio. Era época de festa junina, e além de mim e do meu namorado, iam mais 2 dos nossos amigos. Um chamarei aqui de Vanderleia e o rapaz chamarei de Chester. Fomos no carro de Estevão, que era um Opala preto. Da nossa cidade até essa cidadezinha dava em torno de 9 horas de viagem. Durante a ida, paramos em um restaurante de estrada para almoçar. Eu, meu namorado Estevão e nossos outros 2 amigos. Haviam poucas pessoas no restaurante. Me lembro que havia uma mulher e uma criança em uma das mesas, e um velho em outra. Não me lembro o nome do restaurante, mas isso não é importante no relato. O fato que me chamou a atenção nesse lugar foi uma senhora que se aproximou da nossa mesa e disse que estava com fome, e se não poderíamos dar a ela algum dinheiro para que ela pudesse comer. Eu disse que poderíamos pagar a ela uma refeição, se assim ela desejasse. Então a velha abriu o jogo e disse que não estava com fome coisa alguma, mas estava com muita vontade de beber. Eu disse a ela que sinto muito, mas se fosse bebida eu não daria a ela. A senhora retrucou e disse que ela tinha habilidades de ler mão e saber o passado e o futuro, e se assim desejasse, ela poderia ler a nossa mão em troca de uma dose de bebida. Eu disse que não estava interessada, mas Chester se ofereceu e disse que se a senhora adivinhasse algo sobre ele, ele apagaria uma bebida. Então a senhora pegou-lhe a mão e disse: Você é um rapaz jovem, acha que conhece tudo nesse mundo e acha que o mundo está aqui para você. O mundo não te pertence, meu jovem, mas ainda assim você pertence a esse mundo. Os demônios que te assombravam quando você era criança voltarão para cobrarem as suas dívidas. O destino de qualquer um se muda, mas o seu destino não poderá ser mudado, pois a sua teimosia é um preço alto a se pagar. Todos nós ficamos sem entender nada, mas Chester ficou calado até que ele chamou a atendente e pediu para trazer uma bebida para a senhora. A atendente lhe perguntou qual tipo de bebida seria, e Chester respondeu: Traga uma água. Ela não está em idade de beber. A velha se irritou e disse para enfiar a água naquele lugar. Ela falou umas palavras estranhas, só que depois de muitos anos eu descobri que aquilo era romani, uma língua antiga dos ciganos. Não entendi o que a senhora disse, mas com certeza ela estava nos amaldiçoando ou algo do tipo. Não demos muita importância, terminamos o almoço e seguimos estrada. A viagem foi tranquila e logo chegamos no sítio, depois de percorrer mais de 300 quilômetros. Assim que chegamos, tiramos as coisas do carro e limpamos a casa. Não havia vizinhança próxima, porém havia um acampamento cigano a mais ou menos 1 quilômetro dali. Na primeira noite foi tudo tranquilo, porém avistamos uma fogueira enorme no acampamento dos ciganos. Chester e Vanderleia, de curiosos, foram até lá perto. Eles relataram que as ciganas dançavam com longas saias rodadas em volta da fogueira. Elas falavam uma língua estranha, mas aquilo era muito bonito, apesar de parecer uma espécie de ritual. Um dos ciganos os avistaram e pediram para os meus amigos saírem dali, pois o povo cigano não gosta de ninguém xeretando o local.
Mas quando de repente apareceu a senhora que estava no restaurante. Chester e Vanderleia ficaram abismados como ela chegou ali tão depressa, pois 5 horas mais cedo ela estava a 300 quilômetros de distância. Bom, eles concluíram que alguém a trouxe de carro. A senhora disse ao cigano que eles não eram estranhos e que ela gostaria sim que os dois conhecessem o povo cigano, pois eles eram os seus convidados e assim foram para dentro do acampamento. Eles disseram que ali era um ambiente muito prazeroso de se viver, mas aí perceberam que já estava na hora de voltarem para o sítio. Mas foi aí que a senhora se aproximou e disse para eles não irem antes de provar a comida e a bebida típica do povo cigano. Eles aceitaram e disseram nunca terem comido nada igual em toda a vida. Disseram que a comida parecia enfeitiçada diante de tanto sabor e o coquetel que eles tomaram, era sem igual. Depois de 4 horas, eles retornaram ao sítio. Já era quase meia-noite. Eu e Estevão ficamos preocupados e já íamos sair atrás deles, pois naquela época não havia telefone celular e mesmo hoje em dia não há sinal de celular naquela região. Já estávamos com muito sono. Preparamos a cama e fomos dormir. Durante a madrugada, Vanderlei e Chester acordam passando mal e vomitando muito. Perguntei se eles haviam bebido algo no acampamento cigano, e eles disseram que sim. Bom, então logo pensei que o problema teria sido o álcool. Eles tomaram um remédio para enjoo e voltaram a dormir. Na casa do sítio havia 4 quartos, porém só usávamos 2, um para mim e Estevão e o outro para Vanderleia e Chester, que eram apenas amigos. E quando eu digo amigos, era exatamente amigos, pois o Chester era gay, aquelas bichas bem extrovertidas. Ele contou que só não colocou a saia vermelha rodada e dançou em volta da fogueira com as Calon, porque o povo cigano são um povo bem tradicionalista. Para quem não sabe, Calon é o nome dado às mulheres ciganas. Os quartos ficavam no segundo andar da casa. Eu estava sem sono e o frio estava de congelar a alma. Então fui até a janela ver se a fogueira do acampamento cigano ainda permanecia. Porém, não havia mais fogueira. Aquele ritual já havia terminado. Quando fui fechar a janela, eu vi algo estranho. Um par de olhos amarelos me vigiando de fora do cercado do sítio. Não dava para ver direito, pois aquilo estava dentro do mato. Fiquei com muito medo, mas decidi fechar a janela e voltar para a cama e ignorar o fato ocorrido. No dia seguinte, Chester e Vanderleia estavam queimando de febre. Eles disseram que a mesma comida que eles comeram, os ciganos também comeram. Mesmo assim, eu não estava convencida, pois sou muito supersticiosa, e acreditava que talvez poderia ter algum tipo de encanto na comida, ou na bebida, sei lá. Pois na polícia eu aprendi que quando suspeitamos de algo, pode ter certeza que a suspeita é certa. Bom, decidimos ir embora no dia seguinte. Então começamos a arrumar nossas coisas no carro para ir embora daquele lugar o mais rápido possível. Quando foi por volta das 18 horas, o frio estava insuportável. Acredito que estava fazendo em torno de 0 grau, pois a grama havia congelado com a geada, e dava para se ouvir a mesma se quebrando quando se pisava. Chester e Vanderleia estavam muito mal, a febre havia aumentado. Quando terminamos de arrumar as coisas e entramos no carro, para nossa surpresa, o carro não dava partida, pois devido ao frio, o motor do Opala havia congelado. Ainda mais que o carro era antigo e a álcool. Bom, não tivemos escolha. O único jeito era ir embora no outro dia quando estivesse sol. Chester e Vanderleia tomaram remédio para a febre se estabilizar. Naquela noite, o povo cigano não levantaram a fogueira. Fomos dormir cedo para irmos embora dali o mais rápido possível no dia seguinte. Por volta das 22 horas, acordamos com algo uivando de dentro da mata. Achei que era um cachorro, mas os uivos foram ficando intensos. Abri a janela e fui ver o que era aquilo. Foi quando eu vi um par de olhos amarelos demoníacos me olhando de dentro da mata. Aqueles olhos me fitaram, e assim que percebeu a minha presença na janela, aquilo saiu de dentro do mato correndo e bufando em minha direção. Não sei descrever o que era, parecia um cachorro, porém corria encurvado e era 5 vezes maior do que um cachorro. Aquilo tinha pelos negros no corpo inteiro, e aquilo parecia ter as pernas envergadas para trás. Quando aquilo chegou próximo de mim, aquilo se abaixou,
e assim pude notar que aquilo estava preparando um salto na janela onde eu estava. Só deu tempo de fechar a janela, e aquilo bateu com toda a força na janela. O susto que levei foi tão grande que eu caí para trás na hora. Todos vieram ver o que estava acontecendo, porém eu não consegui dizer nada. Tudo ficou quieto por um tempo, e logo depois escutamos aquilo se levantar e dar fortes urros. Aquilo começou a correr em volta da casa, e dar fortes socos na parede que tremia todo o andar de cima. Logo lembrei que tinha esquecido a minha arma no carro. Então trancamos a porta e ficamos todos ali no quarto sem dizer uma única palavra. Aquilo ficou a noite inteira rodeando a casa e só foi embora quando o dia amanheceu. E não preciso dizer que ninguém mais dormiu aquela noite. No dia seguinte, fomos direto para o carro para ir embora dali o mais rápido possível. Porém, um dos pneus do carro estava todo rasgado, como se algo tivesse simplesmente rasgado o pneu com um dente. Inclusive, tinha marcas de dentes no aro do pneu. Meu namorado Estevão disse que aquilo já era demais. Ele pediu que eu trocasse o pneu do carro enquanto ele ia no acampamento do povo cigano esclarecer algumas coisas. Chester e Vanderleia já haviam melhorado um pouco da febre. E por volta das 9 horas da manhã eu já havia trocado o pneu do carro. Porém, nada do Estevão voltar. Ficamos nós três no carro esperando ele. Como não havíamos dormido à noite, acabamos caindo no sono, ali mesmo no carro. E quando nos assustamos, já era mais de 3 horas da tarde. E nada do Estevão. Peguei a arma e ia atrás dele no acampamento cigano. Porém, Vanderleia me pediu para que eu não fosse, esperasse mais um pouco. Então entramos e fomos comer alguma coisa, pois estávamos famintos. Tiramos as caixas de isopor do carro, com as carnes que havíamos levado. E assim que abrimos as caixas, para nossa surpresa, todas as carnes estavam infestadas de bicho, larvas e vermes. Aquilo fedia podre. O cheiro estava insuportável. Não havia como aquilo se perder, pois além de estar congelados no isopor, a região que estávamos era muito fria. Não havia possibilidade alguma daquilo acontecer. Eu disse para Vanderleia e Chester me esperar no carro, que eu iria até o acampamento atrás de Estevão, pois ele já estava demorando muito mesmo. Peguei a arma e fui. Cortei caminho pela mata. Isso era aproximadamente 4 da tarde. Assim que entrei na mata, pude sentir um forte arrepio na espinha. Apressei o passo e fui rápido até o acampamento cigano. Durante o caminho, passei por um lugar que tinha muitas árvores. Porém, o que me chamou a atenção foi que todas as árvores dali estavam marcadas com uma espécie de símbolo e havia vários bonecos feitos de palha e gravetos pendurados nas árvores. Haviam também vários pés de galinha pendurados nas árvores. Aquilo era extremamente assustador. E outro fato que me assustou muito era o silêncio absoluto na mata. Não se ouvia pássaros e nem insetos. Era um silêncio total. E o sol parecia se esconder daquele lugar, porque além de escuro e assustador, era frio o suficiente para me fazer tremer. Depois de 40 minutos andando, percebi que estava andando em círculo, pois voltei para o mesmo lugar das árvores. Comecei a ficar desesperada, mas não desisti e continuei seguindo o caminho até o acampamento cigano, mesmo sabendo que já estava para lá de perdida. Depois de aproximadamente mais 40 minutos caminhando, eu vejo alguém vindo de longe em minha direção. Puxei rapidamente a arma e fiquei escondida atrás da árvore, pronta para atirar. Assim que aquilo se aproximou mais, eu saquei a arma e saí com a arma apontada de trás da árvore. E pude ver que quem estava vindo era Estevão. Ele estava todo machucado e com graves ferimentos pelo corpo. Ele me viu e pediu para sairmos dali o mais depressa possível. E assim fizemos. Corremos de volta para o sítio. Eu já estava exausta, mas mesmo assim continuei correndo. Quando saímos da mata, já estava escuro. E quando olhei para trás, em direção da mata, eu pude ver. Aquela maldita cigana estava lá, nos olhando. Ela soltou uma risada demoníaca e voltou para dentro da mata. Entramos rapidamente no carro. Chester e Vanderleia com certeza já teriam ido embora se eu não tivesse levado a chave do carro comigo. Entramos rapidamente e na hora da partida, adivinham? Dessa vez o carro pegou de primeira.
Aceleramos e pegamos a estrada de terra que dava para a estrada principal. Do lado dessa estrada de terra estava a tal mata, que parecia estar encoberta por algum tipo de feitiço cigano, pois a neblina que encobria a mata era muito intensa. Já estávamos bem calmos. Perguntei a Estevão o que houve com ele, mas ele permanecia em silêncio e parecia estar em pânico. Chester estava dirigindo o carro. Vanderlei estava do seu lado, e eu e Estevão no banco de trás. Já deveria ser por volta de 9 horas da noite, quando, de repente, Chester para o carro de forma brusca. No meio da estrada de terra estava cheio de troncos de árvores. A única forma de passar por ali era removendo os troncos da estrada. Eu sabia que aquilo era uma armadilha para nós. Sabia que aqueles ciganos estavam envolvidos com tudo isso. Talvez não todos eles, mas aquela senhora, aquela maldita velha com certeza estava. Chester estava no volante e Estevão estava muito ferido para sair do carro. Tirei a chave do carro e fui junto com Vanderleia remover os troncos da estrada. Vanderleia estava em pânico e eu, por ser uma policial treinada, eu tinha que estar sempre calma, independente da situação, para assim passar segurança para as pessoas em minha volta. Assim que estávamos terminando de retirar os troncos, escutamos um uivo altíssimo de dentro do mato. Vanderleia se assustou e correu para o carro. Eu sozinha, com toda a minha força, removi o último tronco do caminho. Chester e o meu namorado Estevão haviam trancado a porta pelo lado de dentro, e a chave estava comigo. Por esse motivo, Vanderleia não conseguiu entrar, e pelo seu desespero, ela começou a gritar, assustando os dois machos dentro do carro. Por esse motivo, ninguém abriu a porta para ela. Quando olhei em direção do carro, eu pude ver aquela mesma criatura monstruosa saindo de dentro do mato e indo em direção a Vanderleia com uma velocidade incrível. Mas só foi aquilo sair de dentro do mato, eu saquei a arma e atirei. Mesmo aquilo em movimento, eu consegui acertar. Muito me admirei, pois nunca tive uma boa mira. E naquele momento acertei algo que tinha uma velocidade inacreditável. Aquilo deu um urro muito alto, mas muito alto mesmo. No mesmo momento, aquilo parou, olhou para mim com aquele olhar demoníaco. Porém, os seus olhos já não eram mais amarelados. Agora era vermelho sangue. Aquilo veio correndo em minha direção, porém cambaleando. E foi quando eu atirei mais 5 vezes a queima-roupa. Acredito que dos 5 tiros, pelo menos 3 eu acertei. Aquilo caiu no meio da estrada e eu pude ver nitidamente que aquilo não era um animal ou algo do tipo. Aquilo realmente era um lobisomem. Corri para o carro e dessa vez o carro não funcionou de primeira. Todos estávamos em completo pânico, inclusive eu, pois a munição havia se acabado. Mas depois de uns 3 minutos tentando dar partida, o carro pegou. Como a criatura estava no meio da estrada, nós passamos por cima daquilo, sem a menor piedade. Mas dessa vez, eu pude ver que aquela criatura já possuía afeições humanas. Suas pernas se encurtaram, seu corpo estava mais frágil e já havia longos cabelos brancos. Então pude ter total certeza que aquela criatura era a maldita senhora cigana. Saímos dali o mais rápido e pegamos a autoestrada. Passamos no hospital e deixamos Estevão lá. Dissemos para o médico que ele foi atacado por uma onça, pois fizemos uma promessa de não contar isso a ninguém. Estou contando aqui, depois de 22 anos, para que as pessoas saibam o que aconteceu nesse povoado de Piatã. Hoje, lá é uma cidade, mas no ano de 1995, as coisas lá eram muito diferentes. Aproximadamente um mês depois, Estevão resolveu contar o que houve com ele quando ele foi no acampamento cigano. Ele disse que não chegou no acampamento, mas ficou perdido na mata. Ele tentou voltar algumas vezes para o sítio, mas parecia andar em círculos, e foi quando ele viu a velha. Ela estava recitando algum tipo de oração, e depois veio correndo na sua direção e o atacou. Ele tentou se defender, mas a velha o surrava com uma força inacreditável. Ele disse que quando conseguiu derrubar a velha e se levantar para correr, ela o agarrou pela perna e começou a girá-lo no ar e o arremessou a 5 metros de distância. Ele se machucou muito, mas conseguiu levantar e correr. E foi aí quando ele me encontrou. Essa é a minha história.
E o meu alerta a vocês é: nunca brinquem com o povo cigano. Meu tio é segurança particular, tipo guarda-costas, e trabalha com um grupo de seguranças que se revezam em turnos e grupos fazendo a proteção de uma área particular em uma família VIP. Essa área VIP abrange um bom pedaço de uma praia. Em uma noite de lua cheia, dava para enxergar bem a praia e as suas ondas. Toda a praia é pertencente ao condomínio, e cada área tem cerca de 200 metros aproximadamente, e uma guarita de guarda que fica no alto. A casa dessa família VIP fica entre duas dessas guaritas, e sempre tem um segurança vigiando essa parte também. Meu tio estava sentado em uma cadeira de praia na parte mais escura, próximo às árvores que dividem a casa da areia. Um pouco antes da meia-noite, ele olhou para a esquerda e, ao longe, ele reparou um vulto, como de uma pessoa que estranhamente parecia andar tranquilamente pela areia. Ele percebeu que a pessoa foi se aproximando e, quando chegou na areia, mudou seu rumo e começou a vir na direção dele. Ele achou um pouco estranho, porque a área é particular, mas enfim, a tal pessoa, quando chegou na direção dessa primeira guarita, mudou seu rumo e começou a correr na direção do meu tio. As únicas luzes na praia eram as luzes da guarita, então ele pôde ver melhor. E essa pessoa continuava vindo na direção dele, e na direção também da primeira guarita. Assim que aquilo passou pela primeira guarita, aquilo parou ali e permaneceu parado. Meu tio viu que o guarda do alto da guarita se levantou, percebendo a aproximação, e pegou a lanterna. Desceu a escada e deu com a luz à pessoa. Porém, logo em seguida apagou a luz da lanterna e rapidamente subiu correndo as escadas para dentro da guarita. Nessa hora que o guarda deu com a luz, o meu tio pôde ver melhor a tal coisa. Aquilo parecia um homem, porém, aquilo possuía curtos pelos negros acinzentados. Suas pernas pareciam ter 2 joelhos, pois eram tortas. Aquilo tinha um rosto humano, porém com afeições de cachorro. Em seguida, a tal criatura percebeu o meu tio ali. Ele começou a bufar e correr em direção ao meu tio. Aquilo andava sempre com passos curtos e rápido, enquanto tentava correr. O guarda da primeira guarita começou a dar sinal de luz com a lanterna para o meu tio, piscando sem parar. Meu tio já estava achando aquilo estranho demais, e quando aquilo chegou mais perto dele, ele sacou a arma, pegou a lanterna e colocou na cara daquilo, e já ia atirando, porque além da área ser particular, ele também percebeu que aquilo era coisa de outro mundo. Aquilo estava a uns 10 metros à sua frente, e logo que o meu tio jogou a luz da lanterna na cara daquilo, aquilo parou de correr e permaneceu ali parado. Aquilo já estava a uns 10 metros à sua frente, mas logo parou de correr assim que o meu tio jogou a luz da lanterna na cara da criatura. Meu tio estava com a arma e pronto para atirar. Aquilo parou e começou a cheirar o ar, como se estivesse farejando algo. Logo a criatura mudou a direção e começou a andar rumo à segunda guarita, que ficava a uns 100 metros de onde o meu tio estava. Mas o guarda dessa guarita não estava lá, então a tal criatura acabou indo até desaparecer na escuridão da praia. Depois que aquilo sumiu, o meu tio deu sinal da lanterna para o guarda da primeira guarita. O guarda respondeu o sinal com outra piscada de luz. E assim foram andando na direção um do outro e se encontraram no meio do caminho. O meu tio perguntou para o guarda o que era aquilo, que tinha acontecido. O guarda disse que viu aquela coisa parada ali, na frente da guarita. Então pegou a lanterna, direcionou a luz na criatura e perguntou o que ele queria ali. A resposta foi um rosnado, e logo assim o guarda pôde ver que aquilo não era humano. Era muito assustador. Nessa hora, o guarda apagou a lanterna sem dizer um pio e subiu na guarita. Deu sinal de luz para o meu tio, para ele ficar alerta, porque não sabia o que era aquilo.
e passou um rádio para o guarda da segunda guarita, que ao receber a mensagem, nem na guarita ele ficou mais. Enquanto meu tio e o guarda conversavam, foi possível escutar uivos bem distantes, e assim ficou por toda a noite. Os uivos pareciam distantes e depois se aproximavam, mas eles não conseguiram ver nada. Eles ficaram juntos na mesma guarita até o dia amanhecer. E depois desse dia, eles nunca mais relataram nada de estranho. Meu namorado me contou um dia desses um relato impressionante de um ser que ele viu quando era menino. Ele morava em uma cidade pequena, no sul de Minas Gerais, e havia um campinho de terra logo à rua acima da sua casa, onde toda a molecada do bairro se juntava para jogar bola. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade e subiu com seu amigo para o campinho para jogarem bola. O futebol durou até as 8 horas da noite. O campinho era bem iluminado, pois havia luzes dos refletores que ficavam ligados à noite. Porém, para voltar, o caminho era completamente escuro. Ele voltou por aquele caminho somente com um dos amigos, pois os demais foram embora por outro lugar. Era quase 9 da noite. De repente, quando eles estavam subindo pelo trilho no pasto, um ser monstruoso de uns 2 metros, com um focinho de porco e todo peludo, vinha descendo pelos trilhos aos saltos. Ele caía de um lado ao outro no mato, se levantava, soltava berros e urros horríveis, e assim voltava a descer pelo caminho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmo violentíssimos, e saltava como se tivesse mola nas pernas. Vendo aquilo, os 2 garotos correram para o outro lado e se afastou do trilho, para que aquela coisa pudesse passar sem cair por cima deles. Mas, como ele mesmo conta, quando aquilo foi se aproximando, eles viram a tal criatura e tiveram certeza que era um lobisomem. Ali perto morava um senhor que mexia com magia negra, e todos suspeitavam que ele se transformava em lobisomem. Aquilo foi chegando perto e caiu próximo aos garotos, e eles puderam reconhecer o tal homem, pois ele ainda estava se transformando na fera. Os 2 garotos se agarraram um no outro e passaram o sentido oposto daquilo, sem falar uma palavra. De repente, aquilo se virou e disse aos garotos, com uma voz assustadora: Não corram, eu não vou lhes fazerem mal. E num piscar de olhos, aquilo deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto enorme, continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. Não preciso nem dizer que os 2 saíram em disparada até chegar em casa. Assim que eles chegaram em casa, eles contaram toda a história para a mãe do meu namorado, que pediu para eles não contar essa história para ninguém, e que eles tivessem compaixão pelo homem que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ele mesmo, devido aos trabalhos de magia negra que ele tinha o costume de fazer. Eles nunca mais souberam do paradeiro daquele homem na cidade. Bom, essa história aconteceu comigo quando eu morava em Socorro, São Paulo, no bairro Camanducaia do Meio. O ano era 1994, ano da Copa. Na época, eu tinha 15 anos de idade. Morava em sítio. Certa noite, em uma sexta-feira, fui fazer uma visita para um colega de classe. O chamarei aqui de João. Peguei uma bicicleta, uma lanterna e fui até a casa dele. Fui bem devagar pelo caminho, porque estava muito escuro e usava uma das mãos para segurar a lanterna para iluminar o caminho enquanto pedalava a bicicleta. Chegando próximo à casa dele, tinha várias pessoas na esquina da casa dele. Estranhei a quantidade de pessoas naquele local. Todos os primos de 10 a 16 anos estavam ali esperando o namorado de uma prima dele. Chamarei ela aqui de Valquíria. Os pais dela tinham pedido aos garotos que ficassem ali, até o namorado da Valquíria chegar. Ele tinha 18 anos,
e tinha acabado de comprar uma moto, e todos estavam preocupados com a demora dele em chegar ali, já que ele morava na cidadezinha vizinha. A Valquíria perguntou na roda de pessoas que estavam ali quem teria coragem de ir até a venda telefonar, porque não existia telefones celulares e ninguém próximo tinha um telefone. O silêncio foi total. Todos os primos ficaram parados e um olhando para o outro. Pois bem, como eu estava tentando paquerar aqui a irmã da Valquíria, me ofereci para ir até uma venda para ligar para o namorado da Valquíria e descobrir o que aconteceu com ele. O chamarei aqui de Ricardo. Todos ali ficaram olhando para minha cara, com um olhar de espanto. O João, que era o mais próximo de mim, perguntou: Tem coragem? Como vai passar pela ponte? Eu perguntei: o que tem na ponte? Fazia poucos meses que morava no interior. Antes disso, eu morava em São Paulo, capital. Bom, ao invés de responder o que tinha na ponte, todos ali ficaram rindo. Peguei o número do telefone e algumas moedas, porque o telefone da venda era aquele com visor digital e se pagava por minuto a ligação. Você ligava e dava 1 minuto, era um preço, 2 minutos era outro preço e assim por diante. Fui bem devagar, porque a minha bicicleta era uma Kawai 12, aquelas bicicletas de corrida com pneus bem finos, não apropriada para andar em estradas de terra, ainda mais com cascalhos e pedras no caminho. Além de que eu estava segurando uma lanterna com uma das mãos. A distância, imagino que seria uns 6 quilômetros da casa do João até a venda. No caminho, eu tinha que passar ao lado de uma igreja, com uma cruz enorme na ponta. Ela fica ao lado de uma ponte. Ponte essa que passa um rio por baixo. Chegando na porta da igreja, já comecei a ficar com medo. E mais alguns metros na frente, em uma curva, estava a tal ponte. Parei alguns instantes no meio da ponte com a lanterna. Iluminei com a lanterna as margens do rio e algumas pedras por onde a água se passava. E não vi e não ouvi nada de estranho. Só o barulho da água que passava por ali. Então pensei comigo, eles estavam querendo brincar comigo, só pode. Continuei o meu caminho até a venda. Cheguei lá, liguei para o Ricardo e disse que a Valquíria estava esperando ele lá na esquina da casa dela. Dei o recado e comecei o caminho de volta. Na volta, a minha lanterna começou a falhar devido à trepidação do caminho. Foi falhando, falhando, até que não ligou mais. Fiquei no escuro no meio de uma estrada de terra. Na hora, fiquei com muito medo, mas continuei meu caminho de bicicleta, por aquele caminho cheio de pedras. Um pouco antes de chegar a tal ponte, o pneu da bicicleta furou. Passei até mais medo ainda, mas desmontei da bicicleta e fui empurrando seguindo o caminho. Pois bem, quando eu estava bem próximo à ponte, notei o brilho de algo estranho por debaixo da ponte, mas continuei. E quando estava no começo da ponte, vi por debaixo dela uma vela acesa e uma coisa que se parecia com um cachorro bem grande, mas sem pelos no corpo e andando de quatro, como um cachorro mesmo. Na hora eu gelei todo e fiquei paralisado. Queria sair correndo dali, mas não conseguia. Fiquei alguns segundos ali, olhando a coisa embaixo da ponte. Aquela coisa andava de um lado para o outro, como se estivesse protegendo as velas e uns potes de barro que ali estavam. Eu só consegui escutar um barulho de um rosnado e o barulho do capim, que era mais grosso, se quebrando, porque a coisa andava de um lado para o outro como se fosse um sentinela. Não havia outro caminho para chegar em casa. Tinha que passar pela ponte. Então eu tive que tomar muita coragem e seguir. Logo que voltou a força nas pernas, eu prossegui com a bicicleta, mas sem olhar para baixo. Quando estava bem ao lado da entrada que levava para baixo da ponte, comecei a ouvir estralos de galho quebrando, como se a coisa estivesse chegando próximo. De repente, a coisa sai do mato e dá um rosnado tão grande, mas tão grande, que saí correndo a toda velocidade, empurrando a bicicleta, e sem olhar para trás. As minhas canelas batiam nos pedais e foram cortando, mas na hora eu nem senti dor. Cheguei na esquina, próximo à casa do João.
Sem fôlego e com as canelas sangrando, parei ali e fiquei tomando fôlego. Todos estavam olhando para mim. Então eu contei toda a história para eles, mas para minha surpresa, ninguém disse sequer uma palavra. Poderiam ter dito que eu era um mentiroso ou estava brincando, mas não. O silêncio foi absoluto. Até que a Valquíria quebrou o silêncio me perguntando sobre o recado. Então eu disse a ela que consegui telefonar e todos ali voltaram a conversar. Todos perguntaram da lanterna e da bicicleta, mas ninguém perguntou da fonte. Às vezes eu conto essa história para os amigos e familiares, mas eu acho que ninguém acredita. Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história, porque é muito grande. Tenho 36 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os 21. Todos os tipos de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstros e fantasmas eu não acreditava até uma certa data. Em 1998, eu fui para Minas Gerais, com a minha família, passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é? Rapaz novo, com dinheiro, de cidade grande, já arrumei uma garota para ficar em todas as noites. Íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local, e depois eu a deixava na sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 horas da manhã, quando eu a deixei em casa. Me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes. A uns 3 quilômetros à frente, eu ia tranquilo, porque até esse dia não tinha medo de nada que viesse de sobrenatural como fantasmas, monstros e coisas do tipo, mas sempre andei armado. E quando cheguei a um local, uma estrada de um lado que era milharal e do outro uma mata, eu escutei uns barulhos do mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente, e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo, então subi rapidamente em uma árvore ao lado. Foi então que eu vi a figura mais horrenda do mundo, que saiu do meio do milharal, uma besta fera, um demônio, um lobisomem, não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos e um focinho esticado e as patas dianteiras pequenas e as cadeiras grandes, e parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo, e o corpo, partes tinha muito pelo e outros pouco. Tinha também linhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais ao resto do corpo. Em primeiro lance, pensei que era um cachorro, e prestando mais atenção, vi que não era. O bicho começou a se estribuchar e a rosnar, e dava pequenos ruídos de meio ao relíquio. Coisa horrível. Então aquele monstro começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro, e de repente começou a falar também e diziam assim: Ai meu Deus, por que isso acontece? Livra-me desse inferno, por que eu fui fazer isso? Notei que nessa hora o seu focinho estava menor. Nessa altura, eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças nem para dar o golpe. Comecei a cambalear e, num pensamento rápido, falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes e, com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre, tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre 2 patas, em pé, olhando para o alto. Começou a gritar e a uivar, relinchar, e em meio disso, uma voz gongolejante dizia: Eu quero morrer! e ficava se balanceando tanto que a poeira subia do chão. Por isso que eu digo que não era espírito nem fantasma, aquilo estava materializado. De repente, saiu correndo feito doido na estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei meu celular, violão, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore e ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu só tremia, não saía a voz da minha boca. Eu estava traumatizado, em estado de choque. Passei um dia inteiro assim, e quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, na dúvida, sem querer acreditar, e os parentes da roça disseram:
Foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse: que isso? Lobisomens não existe. Ele teve uma visão. Os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova, o resto dos animais em meio de sangue. Mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, só sei que vi. Estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado de vez em quando. Tenho pesadelo e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei o que vi e agora acredito que tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Até hoje penso sobre aquilo. A criatura da estrada. Tem uma transportadora e gosto de às vezes conversar com algum dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o senhor João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem a Recife, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir em frente. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em determinado ponto da estrada, em um local muito afastado, com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidente, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia nada que se pudesse reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo notou que aquele bicho estranho os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e sem nenhum esforço passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo! Não sei, mas essa coisa não é boa, pois estamos a 90 por hora e mesmo assim ele não parece cansado. O quê? Gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora! Isso só pode ser coisa do inferno! De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então olha para o motorista com os olhos vermelhos, praticamente aceso como fogo, e começa a se transformar em homem, e entra sorrindo na mata, desaparecendo. Eu vou ao sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mogi Mirim. Ele contou uma vez para mim que seu tio era muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta. Isso foi há um tempo atrás, que era muito iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu uma certa distância de si, algo correndo em alta velocidade, que colocou que era um bicho enorme. Ouvia ele rosnando, batendo e gritando e correndo muito rápido. Então veio em sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore enquanto o bicho passar, e depois eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava, e esperou o bicho chegar. Quando olhou adiante, viu um imenso vulto de um animal, enorme mesmo, preparando-se para atacá-lo. Empunhou um pau acima da cabeça, e quando ia acertar a criatura, ela desviou para frente. O quê? Era impossível para uma criatura normal. Então ele pensou: com certeza é uma coisa de outro mundo. E com seu pau tentava acertar a criatura em vão. O animal se desviava com pulsos altos. O homem estava tentando acertar o animal, sem nenhum sucesso. As unhas de um lobisomem, que o trabalhador presumiu que só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir longíssimas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu de longe os cachorros vindo e latindo para tal criatura, que queria também ouvir. Saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, a estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro.
lobisomens de Itaguaí. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silva e me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época, morávamos eu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos, num sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal, e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira, e depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí me lembro que tinha que levar comida para o meu avô, no sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então me despedi e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda. Muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e falei: Jesus, me ajude! Aí ele começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta e sem o menor esforço com as suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar como em filmes de terror, mas o curioso foi: em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás de nós para nos morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de pau e pedra. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu de volta chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizendo: Credo em cruz, Ave Maria, e eu caí nos braços dele, desacordada. Fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que teve uma impressão que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura. E contarei outra hora. Eu tenho certeza de que eu vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, à noite, depois de certas horas, é de outra compreensão que não entenderemos. Estava me lembrando dos casos que ouvia, quando criança, contados por meu pai e por minha mãe. E me lembrei de fatos que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive de parentes e amigos, que tiveram outros encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos. E inclusive um dia aconteceu algo comigo. É um relato curto. Num sábado à noite, mês de junho, foi a festa junina, a festa dos mineiros. Muito badalada aqui na cidade, saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados, inclusive os nossos 2 cachorros que estavam latindo muito alto no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então, vou ver essa merda agora. Fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é um lobisomem nada, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta,
Saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita de um cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha pelos e na frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras duas traseiras, ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor, e os da casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Eles estavam levantando a cabeça, mas me viu e fingiu que saiu, bem devagar. Andando pelo meio da rua, arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que havia avistado, e ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, e ele disse a mesma coisa. Podia parecer estranho o evangélico dizer isso, mas é a mais pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aí há décadas. Existem vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja, para onde retornar. Todos nós sabemos que é aterrorizante. O que vou contar aqui aconteceu na cidade do interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena do interior, mas gostosa de se viver. Minha mãe e meus dois irmãos gostávamos de ir na casa da vovó Maria todos os domingos, porque cidade pequena não tem para onde ir, então íamos lá e ficava nas redondezas do rio Paraíba. Ela morava com as minhas três tias mais novas e tinha muita criação de animais, mas tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco como a neve e nós gostávamos de brincar com ele. Era uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma das minhas tias escutou do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo e um uivo horroroso, de estremecer a alma, e de repente começou a arranhar a porta da frente da casa. Em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua, e gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto, fecharam a porta e começaram a rezar. Mas, de repente, escutaram o seu cachorro Lulu latir muito, e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram com muito medo ver o que tinha acontecido, e para espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Elas então sentiram falta de Lulu e começaram a chamar o cachorro. Acharam sim, mas totalmente desfigurado, nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes. E do lado do corpo, marcas de pegadas enormes que pareciam ser de algum cachorro 5 vezes maior do que o cachorro normal. Essa história correu a cidade por anos, e essa porta ainda se encontra na antiga casa da minha avó. Ela deixou lá para que quem quisesse tirar a prova do tamanho do estrago que essa criatura fez na porta. Nunca mais ninguém comentou sobre o ocorrido, e esse fato ficou arquivado somente na nossa memória, até hoje. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas, ora em 4. Diziam se tratar de um lobisomem. O bicho surgia sempre por volta das 23 horas, e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade para ninguém circular à noite pelas estradas, comum no interior, chamar rua de estrada. E na parte mais rural, acreditem vocês, que até o padre da cidade deu sermões no missa falando sobre o suposto animal. Sim, e dizia o padre que era coisa do demônio, e que todos deveriam orar para que o lobisomem não cruzasse os nossos caminhos. Sério? Eu mesmo estava nessa missa. Lembro que as pessoas se benziam quando se falavam do tal lobisomem. Quando a gente perguntava sobre como ele era, relatavam que ele respirava sempre roncando, como um cachorro grande engasgando. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia, e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas não foi atacada, apenas viu o seu uivando e tal roncos e uns passos selvagens,
contavam que ficava roncando o tempo todo, que farejava tudo por perto, comendo coisas que encontravam no chão, na beira do mato. O tal ronco ficava mais intenso às vezes, noutras soava como um lamento, ou algo assim, e parecia estar cansado, sofrido, com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência da sua monstruosidade incontrolável e era, digamos, racional, porque parecia, para muitos, que a igreja representava um refúgio, talvez para que Deus o protegesse, assim como faziam as pessoas adoentadas que procuravam na fé a cura para o mal. No entanto, não acreditei nessa versão, pois os caminhos para o cemitério municipal ficavam perto daquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimento, ou sei lá o que. O fato é que para ir ao cemitério tinha-se que passar em frente àquela igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era: primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e por outro lado, sentia-se uma certa pena dele e ao mesmo tempo isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, parecia temer que o fizessem algum mal. O relato que mais deu o que falar na época foi de uns colegas meus de escola, da 7ª à 8ª série, que costumavam jogar futebol à noite, numa quadra próxima à casa deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito de futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam pela cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lobisomem. De tanto que se falava, contaram-se que o bicho horrível estava andando em 4 patas, e ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em 2 patas, encarando. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles que foi para um Deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo disparados, desesperados, cada um para a sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém, apenas saíram correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que tinha visto. Eu dou garantia a vocês que em tudo dava para perceber que não era uma história inventada, tanto que não jogamos futebol nunca mais durante a noite naquele lugar. E essa foi a última vez que o bicho foi visto, até onde sei. Depois não se falou mais nisso e tudo naquela cidade voltou ao normal. Depois de um tempo, eu mudei e não sei dizer se houve uma nova onda de lobisomem naquela cidade. Até hoje é um mistério. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim. E não quero jamais passar por essa experiência. Que horror, Deus que me livre. Não duvide dessas coisas. Sempre digo isso.